Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 182 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. As nossas próximas leituras serão A Firma Pereira, de Antônio Tabucchi, O Tema do nosso encontro de julho, Diorama, de Carol Ben-Simon e Cidadã de Segunda Classe, de Bushi Emecheta. Livros clássicos. Tá aí um assunto que perambula pela cabeça de praticamente todos os leitores. Mas como se relacionar com essas obras que fundamentam o que entendemos como uma produção artística de qualidade? Como encará-las sem subserviência ou aplausos fáceis? Como confrontá-las com olhares contemporâneos? Quais são os papéis e os direitos de qualquer leitor? Novas leituras não canônicas, digamos, também são permitidas. Afinal, como lidar com os clássicos? É a pergunta que norteia esta edição do podcast. A conversa é com Amara Moira, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp. Ulisses, de James Joyce, foi o livro estudado em sua tese. É um dos clássicos fundamentais no nosso papo e na caminhada de Amara com a literatura. Autora de E Se Eu Fosse Puta e de Neca mais 20 poemetas travessos, foi Joyce que deu uma força para que Amara pudesse ter as próprias ousadias com a linguagem em sua literatura. Sim, também falamos sobre a importância dos clássicos para a produção contemporânea. Mara Moira, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mara, eu pensei em vários caminhos para começar esse nosso papo sobre clássicos da literatura, e leitura de clássicos, e leitura eventualmente de contemporâneos, e leitura contemporâneas de clássicos. E eu optei por começar pela pergunta mais básica possível e que eu acho que já abre uma infinidade de caminhos. Por que ler os clássicos, Amara? Olha, essa é uma questão super. Tenho me debatido com ela, nesses últimos tempos. Acho que a gente está num momento em que essa questão tem se colocado de uma forma como nunca se colocou antes, né? E acho que tem vários caminhos, assim. Até queria te trazer um pouco para a conversa também, né? Você publicou recentemente a sua biblioteca no fim do túnel, né? E você fica lidando, você lida lá com várias obras de diversos tipos, diversas categorias, né? E uma das questões que me pega muito quando vem essa questão dos clássicos é justamente que a cada nova geração aumenta de uma forma exponencial tanto de textos que parecem incontornáveis, né? Não sei se você tem essa impressão também, assim, né? Mas as obras elas se mantêm, né? O que era incontornável para a geração passada se mantém. Aí surgem outras obras incontornáveis e a gente inclusive redescobre outras do passado que agora também passam a ser incontornáveis, e aí vai aumentando de uma forma tão absurda a quantidade de obras que você tem que ler para ser minimamente respeitado ou para não passar vergonha no meio literário, que isso gera também uma situação de ansiedade, assim, né? E acho que isso também ajuda um pouco a entender a recusa, o rechaço que a gente vem vendo, né, em muitos cantos da nossa sociedade, né, de obras de clássicos, né? Então esse medo, né, de eu nunca vou dar conta de ler tudo o que eu preciso ler, né, todas as obras que são sérias, que são boas, que são interessantes. Você sente um pouco isso também? Eu sinto, e eu acho que isso é rescaldo de algumas gerações é, anteriores à nossa. Na nossa ainda existe um pouco disso, mas eu acho que a nossa já rompe bem com isso, daquele sujeito que tinha um conhecimento enciclopédico e Sim. se postava de uma maneira que assim parecia que ele sabia de tudo. E não é que ele sabia de tudo, Uhum. e não é que ele tinha lido tudo, mas ele se colocava de uma forma que, na verdade, tudo que ele sabia e tudo que ele tinha lido era o que importava, e o que ele não tinha lido, o que ele não sabia, então era sinal de que não importava. Sim. Então,
pô, pô, assim, você que decide o que é bom, o que é ruim, o que importa, o que não importa, e você que leu tudo. Então, e você espera isso do outro. Eu acho que a gente está no momento que a gente começou a questionar muito isso, né? Tá, mas por que o que importa é isso e o que importa não é aquele outro? A gente pode pegar um exemplo dentro da literatura brasileira do quanto que Carolina Maria de Jesus passou a ter um estudo muito mais aprofundado dos últimos anos para cá. Então, assim, talvez os grandes intelectuais de algumas gerações atrás, talvez não, se a gente for pegar a história, a gente vai ver que não davam atenção para uma Carolina Maria de Jesus e mal colocavam ela no debate público. Então, se está descartado do meu próprio cânone, é sinal que não faz parte do cânone e logo não está estabelecido como clássico. E a gente, eu acho que, por diversas questões, começa a olhar para isso de uma maneira um pouco mais rebelde e a Uhum, confrontar essas grandes certezas que chegaram até a gente, né? Claro que às vezes cometendo muitos erros, às vezes também incensando coisas que talvez daqui 20, 30 anos a gente vai perceber que não valiam tanto a pena assim ter sido badalada, mas olhando para trás e falando, bom, beleza, tem um caminho já trilhado até aqui por pessoas muito importantes, mas essas pessoas muito uhum. importantes fingiram que o único caminho possível era o que elas fizeram. E a gente começa a tatear e ver outros caminhos, mesmo dentro dessa literatura clássica, literatura canônica, uma literatura melhor estabelecida. Sim. Ou viajei muito, você É, acha? não, não, eu sinto que a gente está rompendo com esse discurso, né? Eu sou de uma geração, né, que quando entrei na universidade em 2005, eu não compartilhava desse desejo, mas eu tinha muitos colegas que eram fascinados por Harry Potter da vida e ficavam inconformados de não ver esse tipo de obra sendo discutida dentro do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Achava que era um absurdo isso e faziam pressão. E ao mesmo tempo se discutia que em 10, 15 anos, quando esses alunos que entraram formados por Harry Potter se tornassem os novos professores do Instituto de Estudos da Linguagem, ou da FEFELESH, ou de qualquer outra grande universidade brasileira, haveria uma reversão desse movimento, né? E foi um pouco o que aconteceu, sabe? A gente, acho que tem um pouco disso também, né? Foram as obras que nos formaram, e aí de repente a gente vai estudar letras e descobre que essas obras são consideradas ridículas, expressíveis, nem são tratadas como literatura, né? Mas de repente é isso, é uma geração, é muita gente, né? Eu lembro, estava um tempo atrás fuçando meus diários de adolescente, e aí eu encontrei uma frase assim terrível, você fala assim, não, cada página que eu leio do Fernando Sabino, eu me convenço que ele é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Eu tinha 18 anos. E aí hoje eu falo, meu Deus. Não, mas assim, é o que se espera também, de, às vezes, de um leitor, de uma leitora de 18 anos, né? Eu brinco com a minha relação com o Eduardo Galeano. Eu falo, para mim, o Galeano mereceria ter levado o Nobel. Eu acho que a Uhum. literatura dele sustenta um prêmio desses? Eu acho que não, mas dane-se, eu gosto tanto do cara que eu daria para ele o Nobel e pronto, acabou. Porque eu já Sim, tive uma sim, fase muito Galeano, né? Até por sim. conta do Não, futebol. Só deixa eu fazer um parênteses, eu também entrei na faculdade em 2005, eu fiz jornalismo, eu não fiz letras, e eu acho que eu tive o melhor período de faculdade possível. Eu entrei na faculdade, é. São Paulo ganhou Paulista, Libertadores e Mundial, e eu passei os 4 anos da faculdade sem o São Paulo perder um jogo pro Corinthians. Então eu ganhei muita cerveja de graça de corintiano. Olha que loucura. Não, esse foi um bom momento para ser São Paulino. Sempre é um bom momento para ser São Paulino. Às vezes nem tanto quanto Ótimo. outros, mas é sempre um bom momento. Mas vamos voltar para os clássicos, senão você vai começar a falar do Palmeiras e eu tô ferrado. Claro. Então, e aí é interessante, assim, né? Porque eu fico. Essa é uma questão. é, tipo, meus pais nunca me apresentaram. Todos os clássicos que eu li, as obras, né? Eu fui descobrindo de forma um pouco solta, livre, né? Pela minha própria curiosidade, né? Então, eu lembro de, desde criança, gostar muito de ler, ia lá, então, era Tintim, era Obelix e Asterix, era depois a coleção Vagalume, li a coleção Vagalume inteira, isso era um grande, é, uma grande honra que eu carregava na família, assim, nossa, leu a coleção Vagalume inteira, aí Agatha Christie, aí Sidney Sheldon,
né? Demorou para entrar uma obra na minha frente que eu encarasse, gostasse essa tradição chamasse de canônica, né, de clássica. E eu fico me perguntando disso também, né? Porque tipo, meus pais não tiveram essa formação para me mostrar isso. Os professores que eu tive em sala de aula ensinavam literatura de uma forma bem é, protocolar, burocrática, né? E aí, de repente, você chega numa universidade, o ensino brasileiro é uma coisa estranha, né? Aí você chega na universidade e um monte de professores, né, meio snobs, pedantes, rindo de alunos que não tinham lido Dostoiévski, sei lá, Machado de Assis, inteiro, sabe? Isso era é uma situação incômoda, sabe? Porque chegaram lá lendo muita coisa, gostando de ler, mas o que era lido não interessava e eram destratados, humilhados. Acho que a gente está vivendo um momento de ressentimentos, assim, sabe? Um momento de ressentimentos em que essas figuras que estão ressentidas pela forma como foram tratadas estão ocupando postos em que podem propor outras obras no lugar dessas que foram empurradas goela abaixo e que talvez por terem sido empurradas goela abaixo a gente muitas vezes cria uma aversão a elas, uma aversão que a gente pode até discutir se é válida ou não. Mas eu sinto que essa aversão existe, né? Eu vejo muito disso na minha geração, né, nos meus pares, meus colegas que fizeram faculdade comigo. Tinha dois ou três lá dentro de uma turma de 100 alunos, né, que de fato sentiam um prazer gigantesco lendo essas obras que a gente chama de clássicos, né? E não sei, no jornalismo imagino que seja a mesma situação. Ah, bom, no jornalismo a leitura de literatura, ainda mais a literatura de ficção, é baixíssima a quantidade. E Tá, há a imagem de que jornalista é um bicho que lê muito, e isso aí é pura balela, que o jornalista sim, ele quer escrever sem ler. Aliás, como tem sim. acontecido com muitos escritores, né? Que a gente Também, vê também. por aí muitos escritores que querem escrever sem ler. E aí eu vejo essa situação complicada, né? Que a gente vê uma proliferação gigante, desenfreada de obras, novas obras. Então, as editoras publicando cada vez mais obras e essas obras disponíveis, né, de uma forma como nunca estiveram antes. Hoje a gente entra na internet, tem os sites para você baixar PDFs de 1 bilhão de obras, né? E a gente tem esse 1 bilhão de obras, muitas vezes esses PDFs. Aí tem esse monte de obras que a gente também compra e vai numa livraria e assim as capas cada vez mais chamativas, obras, obras muitas vezes sérias, né, mas com capas pops, né, de ver, e acho que existe uma sensação de desnorteamento, né, que leva a um questionamento do que seria esse clássico, né, do que seriam essas obras clássicas. Sem contar que até o texto do Calvino dialoga, o texto clássico dele sobre isso também dialoga um pouco com essa questão, quando fala que existem os clássicos num nível internacional, existem os clássicos num nível mais local, né? E às vezes são ignorados solenemente por fora do seu país, né? Então, o Machado está agora começando a fazer algum sucesso fora do país, né? Fala, não, o Machado ele tá num novo ciclo de. O Machado é tipo um cometa que passa de vez em quando pelo mundo, aí depois some, aí o pessoal esquece, aí quando passa de novo, fala, nossa, olha que fantástico aquele cara do Brasil, pipipi, papopó. Uhum. E é sempre assim, aparece como uma novidade lá fora, me parece. E, pô, eu lamento pelo Machado, mas eu lamento ainda mais por quem não tem acesso tão fácil assim ao Machado, por quem descobre o Claro. Machado, sei lá, a cada só 30 ou 40 anos, que Uhum. não tem o Machado estabelecido como um leitor canônico para a literatura mundial, né? Que não vou colocá-lo só como ocidental, até porque a gente teria que discutir aí a questão do Brasil enquanto Ocidente. Mas, Amara, você falou de dois pontos que eu acho que são muito importantes para quem está nos ouvindo, que o primeiro é essa aflição da nossa impossibilidade de ler tudo. Então, quem está nos Uhum. ouvindo pode ficar tranquilo que vai morrer sem ter lido tudo que quer ler e sem ter lido tudo o que ouve que precisa ser lido. E o Uhum. momento em que a gente se encontra com alguns clássicos, porque me parece que há leituras que realmente a gente não vai dar conta Sim, numa fase da vida, que não vai fazer sentido para a gente numa fase da vida, mas depois, em outro momento, aquilo lá vai parecer a melhor coisa que a gente já leu em toda a história. E talvez depois sim, de 30, 40 anos a gente vá reler e falar, bom, era bom, mas também não era tudo isso, serviu muito bem para aquele claro. momento.
Como que foi sendo a sua relação agora, já com as obras estabelecidas mesmo, como Sim. canônicas, como clássicas, ao longo da sua Uhum. trajetória como leitora? Eu acho que, bom, Eu gostaria de eu, pensar mais nos seus encontros íntimos com essas obras do que sim, nas necessidades de ler para fazer um trabalho da faculdade, de repente, para apresentar um seminário, sim, 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 mais aquelas que tocam em você como leitora mesmo, do que apenas claro. como uma formação intelectual robusta que você tem. Bom, é interessante, né, que quando a gente vai, quando a gente pensa, como é que a gente vai encontrando as obras, como é que elas vão fazendo alguma diferença nas nossas vidas, né, às vezes de umas formas caóticas e um pouco inesperadas, né? Eu lembro, por exemplo, durante a minha graduação, né, eu era fascinada por literatura erótica, literatura obscena, satírica, então tinha uma grande é, um- uma grande predileção por autores sujos, autores relegados a um segundo plano, né, como Gregório de Matos, como Marquês de Sade, e acabei indo parar, né, nas Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores. Meu TCC na graduação foi sobre as Cantigas de Escárnio e Maldizer, sobretudo o tema da sodomia, né? Então, como é que e ainda naquele momento não existia como uma figura abertamente LGBT na sociedade, né? Então, estou falando de 2010. Quem me conhecia sabia que eu era bissexual, quem era mais próximo, mas ainda não tinha me colocado como uma travesti, uma pessoa trans. Eu simplesmente ia cavando um lugar para poder falar sobre essa temática a partir dos meus estudos literários, né? E me preparava para ser uma grande medievalista, né? Eu queria ser uma medievalista, me parecia que esse era um lugar onde se podia dizer de uma forma mais aberta e sem pudores sobre a sordidez humana. Então, o mesmo rei, né, que fazia os poemas, as cantigas de amor mais bonitinhas e incríveis, e líricas e doces, né? Ele fazia as coisas mais escrachadas, né? Afonso X, por exemplo, um dos meus favoritos lá. E isso me encantava. Então, estava me preparando para ser isso. E aí, em 2010, um professor da Unicamp ofereceu uma disciplina para ler durante um semestre Ulisses. Ulisses do James Joyce. Já tinha cumprido todos os créditos, não precisava mais dessa disciplina, então eu me matriculei como ouvinte. Eu me inscrevi só como ouvinte. Se estivesse chato, se estivesse complicado, me custando demais, eu cairia fora, né? Esse era um autor que eu tinha vontade de ler, né, que eu tinha lido páginas esparsas, né? Então me parecia muito radical, mas que eu nunca tinha conseguido enfrentar, né? E aí começamos a ler. Na terceira aula, eu já tinha abandonado meu projeto de mestrado sobre medievais e já estava começando a pensar como é que eu colocaria o Ulisses como meu projeto de mestrado. Eu fui sugada para essa obra de uma forma que não consigo encontrar paralelo em nada do que eu li, né? Essa é talvez a obra mais radical que eu encontrei, uma obra que fala sobre tudo, que permite que se fale sobre tudo. Um pouco de eu ter escolhido essa obra para estudar durante tanto tempo mestrado, doutorado na universidade, era porque eu tinha essa impressão de que era possível falar sobre tudo a partir dessa obra, né? Essa obra ela discutia sexualidade, ela discutia história, discutia língua, discutia tradução, discutia os limites da linguagem, explorava, né, as possibilidades da linguagem de uma forma muito inquietante, né? E eu sei que eu fui sugada, né, para o Ulisses do Joyce, né? E é engraçado que eu, quando começo a minha transição, alguns anos depois, né, eu me aproximo dos movimentos sociais, me aproximo de feminismo, coisa que eu era um pouco resistente antes na minha vida pregressa, porque eu achava que, né, as coisas se resolviam num caminho mais individualista, assim. Então, a pessoa se dedicando, fazendo acontecer, né, ela conseguiria driblar os obstáculos que se impunham a ela e, de repente, começo a perceber da importância de atuar junto com coletivos e junto com organizações, né, e ter causas, né, formar o meu olhar, né, de outras maneiras.
E nesse momento eu já tinha passado no doutorado para continuar um estudo sobre Ulisses, e eu fiquei muito frustrada, porque assim, eu falei, meu Deus, eu só tenho homem na minha prateleira, né? Eu não aguento mais ler homem, homem hétero, cisgênero, europeu, branco. E aí eu falei, tá, eu já passei com o projeto sobre o Joyce, não vai dar para mudar, então eu vou mudar o projeto e vou mostrar que o Joyce era um puta de um cuzão machista, que a obra dele, Ulisses, é uma obra misógina, e me esforcei para isso. Só que toda vez que eu flagrava assim momentos de brutal misoginia do texto, parecia que a voz narrativa estava zombando do comportamento misógino dos seus personagens. É como se a obra tivesse uma consciência daquele comportamento, tivesse escancarando ela, mais ou menos como hoje muitas vezes a gente vê o Dom Casmurro do Machado, né? Que a princípio era uma obra puta misógina, do cara falando sobre como mulheres são pérfidas, não pode confiar nelas. De repente a gente começa a ver como uma obra que escancara esse comportamento mais tóxico do machismo, né? Então, como é que homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras. E aí a obra vira outra coisa, né? A obra vira quase proto-feminista. Né? E eu senti isso lendo também Ulisses do Joyce, assim, né? Parecia que ele, mesmo nos momentos mais violentos e problemáticos, às vezes parecia que a obra tinha uma consciência e estava testando a nossa reação diante daquilo que ele estava trazendo. Né? E acho que essa obra é uma obra que muda a minha relação com a literatura, né? E algo que eu sinto falta, né? Porque eu acabei me afastando um pouco do Joyce por um tempo, né? Fui ler outras coisas, fui tentar diversificar a minha prateleira de obras, não sei se você passou por esse momento também, e aí fui ler autoras, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas de outros cantos do mundo, mas eu sigo sentindo falta daquela experiência radical de linguagem que eu tive diante do Ulisses, e não só diante de Ulisses, mas mais profundamente diante do Ulisses. E aí quando você me pergunta por que ler os clássicos, é justamente eu sinto que ler os clássicos faz sentido para a gente se deparar com um manuseio, né, uma manipulação da linguagem na sua forma mais radical possível e para a gente se dar conta do que é possível fazer a partir da linguagem. Bom, a sua resposta me abre uma série de caminhos para a gente seguir. Mas ainda ficando no Ulisses, essa história que você contou é legal porque ela traz uma camada da questão da linguagem mesmo, e o quanto que diversos clássicos, não só Ulisses, mas que nem você já citou, Dostoiévski aí no caso mais do que Tolstói, porque eu estou pensando, mas se for pegar Uhum. uma Divina Comédia, o próprio Don Quixote, dependendo da tradução, são livros que vão exigir alguma dedicação do leitor. O leitor que espera, que, que acha que o mundo tem que lhe ser condescendente, que tudo lhe tem que ser afável e fácil, não está entendendo muito bem qual pode ser o papel de um clássico, né? O leitor vai Sim. ter que se entregar um tanto para a leitura daquilo, vai ter que dar um tempo para se acostumar com a leitura daquilo, vai ter dificuldades muitas vezes naquela leitura, vai ter que retomar alguns pontos, só que no final vai sair um leitor aprimorado, vai sair um leitor melhor, com um olhar mais complexo para a literatura, um leitor mais parrudo. O que que você pensa disso? Sim, né? Eu inclusive costumo dizer que o Ulisses, né? E eu tô falando só do Ulisses, do Finnegan, nem sei se isso se aplica ao Finnegan. Não sei se algo se aplica ao Finnegan. Eu Mas o acho que nem o Ulisses, Joyce saberia dizer alguma coisa sobre o Finnegan. exato, pode ser. Ulisses é uma obra que você só consegue entrar nela se alguém te pegar pela mão e for te apresentando página a página o que está acontecendo no começo do livro até você conseguir pegar no tranco sozinho. Né? Me parece que assim, essa obra só me seduziu e me transformou porque ela estava sendo oferecida numa disciplina que se dispôs a lê-la durante um semestre. Dedicar um semestre para uma obra é um privilégio que poucas obras possuem. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, né? Então, aquele professor foi mostrando, olha só, isso aqui é um laboratório de linguagem, né? Então, cada página
né? Vocês não vão saber para onde olhar, né? E aí ele ia direcionando o nosso olhar, perceba isso daqui, perceba essas constantes, perceba esses movimentos da voz narrativa, né? Perceba como o personagem está sendo descrito, né? Como ele se comporta, né? Olha esse jogo vocabular, né? E aí quando eu começo a ver essas coisas por conta própria, sem precisar de alguém induzindo o meu olhar, aí ninguém mais me segura. Mas é isso, eu precisei de tempo, né? Eu precisei estar. Não sei se eu daria conta de ler essa obra hoje, por exemplo. Se eu fosse começá-la hoje, né, na vida corrida de CLT, né, de mil atribuições de vida conjugal e tudo mais, né, eu sinto que a leitura, né, desses grandes clássicos, sobretudo esses clássicos que são mais robustos, né, então o Ulisses tem só 700 páginas, dependendo da edição, né, se for com notas ainda, aí pode ultrapassar 1000 páginas, né, mas como lidar, né, com um texto tão vultoso, né, com esse tão gigantesco, né, e tão exigente também, né? Então, às vezes eu nem critico quem não se debruça, mas ao mesmo tempo sinto que a literatura que a gente produz poderia ser melhor se a gente conhecesse esses picos, né, de experimentação e de radicalidade, né, que são produzidos de quando em quando, né? E o outro ponto que você abordou naquela sua resposta foi de você, no doutorado, tentar ir para Ulisses para detonar Ulisses por questões machistas e misóginas. E eu gosto muito de você falar disso, porque às vezes eu vejo as pessoas tratando os clássicos com uma subserviência muito grande, como se a partir do momento que o livro está estabelecido, só nos resta aplaudir e ir para aquele livro Uhum, para reconhecer o que já foi dito sobre ele, para encontrar no Dom Casmurro a questão do Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E os leitores, com uma razão que a gente não é difícil de entender o porquê, vão para os clássicos muitas vezes intimidados. Mas há outros uhum, caminhos possíveis, né? A gente pode ver aí o que a Luísa Romão, por exemplo, fez com a Ilíada, no Também Guardamos Pedras Aqui. Ou você sim. recentemente escreveu um texto para 451 colocando o Ateneu como uma possível obra de literatura LGBTQIAP+. O Uma das mais leitor chatas, inclusive. O leitor contemporâneo que quiser ir para os clássicos, ele tem o direito de ir para os clássicos e detonar os clássicos, né? Basta fazer uma Claro, argumentação sólida para não soar ridículo, mas é um direito de qualquer claro. leitor. Não só detonar, sujar as obras também, né? Eu tenho me dedicado a sujar o Grande Sertão Veredas, né? De sujar brincando, né? De tornar essa obra uma obra bem viada, transviada no caso, inclusive, né? De transviar essa obra, porque essa obra, além de ser profundamente gay, né? Bicha, né? Ainda tem um dos seus personagens principais, ou a gente poderia chamar de um personagem transmasculino, né? E é algo que a gente vai vendo ao longo da trajetória dessa obra, né? Acho que quando a gente começa a ler as obras clássicas, vão surgindo também coisas que, talvez, questões que nunca foram colocadas, né? O Dom Casmurro é esse exemplo importante, né? A Ellen Caldwell, né? Quando lê o livro 50 anos depois de publicado, começa a questionar, gente, vocês estão delirando, não teve nenhuma traição aqui, né? E ela começa, então, ela propõe uma outra discussão não viciada pela leitura dominante que se fazia até então, né? E eu sinto que a gente está fazendo agora algo similar com o Grande Sertão Veredas, né? A gente está ensinando de alguma forma outras formas de ler esse livro, né, a partir desse olhar LGBT que ia mais, né? Assim como o Ateneu, né? Assim como Mário de Andrade, né? Mário de Andrade agora acabou de receber uma exposição no MASP, né, dedicada às ao seu acervo, que a gente poderia chamar de transviado também, né? Então, e que está cada vez mais sendo lido a partir desse prisma, né, da sexualidade, essa sexualidade que foi guardada a sete chaves, tratada como um fato desimportante para a compreensão da sua obra, e agora a gente está podendo olhar para isso como um ponto central. Mas eu fico
Então tem coisas interessantes, coisas a se louvar nesse novo momento que a gente está vivendo da literatura, mas tem coisas que me deixam também muito assustada, né? Eu lembro de um amigo, né, me dizendo que agora, 2023, acho que foi ano passado que aconteceu isso, né, lá no IEL, onde eu me formei, na Unicamp, Instituto de Estudos da Linguagem, um professor estava discutindo o Curtiço do Aloysio Azevedo, leu um trecho da obra em voz alta na sala de aula, e o professor depois foi acusado de ter lido um trecho violento da obra que deu gatilho em pessoas que estavam presentes, se sentiram oprimidas, porque ele leu um trecho que falava sobre uma violência sexual. E aí isso me começa a me deixar preocupada, assim, né? Porque o que a gente espera da literatura e como lidar com a literatura. Parece que a gente deseja uma literatura que seja todo o oposto da sociedade em que a gente vive e que se comporte um pouco como as nossas bolhas nas redes sociais, né? Então a gente só é exposto, o algoritmo ele cuida para que a gente só seja exposto àquilo que a gente de alguma forma já sabe lidar, né? E que a gente está desejando lidar, né? E só que aí essa experiência dessa bolha, né, a gente ficar isolado nessa bolha de pessoas que respeitam as coisas que você respeita, que admiram as coisas que você admira, que pensam da forma como você pensa, e de repente na literatura a gente não vai lidar com isso, a gente vai lidar com a sociedade de uma forma mais crua, né, com os seus melhores e piores lados, né, com suas potências todas. E eu sinto que a gente tem medo, muitas vezes, de lidar com essa literatura. Então a gente quer uma literatura livre, né, de preconceitos, uma literatura livre de práticas discriminatórias, violência, né, uma literatura que não cause incômodos, né? Já vários livros que eu publiquei, né, recebi sugestões da revisão de texto. Olha, não diga isso, porque aí vão poder te atacar, né? Porque um caso, por exemplo, né? Numa obra, não vou dizer qual, mas fala-se, né? A personagem está descrevendo que na sua infância existia um. Ela lembra das crianças, uma infância no interior, como a de inúmeras pessoas desse Brasil, né? As crianças elas perdiam a virgindade com animais, né? E faziam isso de uma forma um pouco aberta, sem pudor nenhum, sabe? Um Brasil que o Brasil desconhece ainda hoje, que quer continuar desconhecendo. E eu coloco isso no texto, né? Mais ou menos, né? Porque a gente recentemente teve um presidente que assumia fazer isso e aí Ah, tava tudo bem, era até. Você, na realidade, assumir fazer isso, você vira presidente. Agora, se aparece num livro que, por acaso, cai numa escola, aí pronto. Aí o professor tem que sim, ser exonerado. né? Pois é. Né? E aí aparece lá a cena e aí, sem brincadeira, Rodrigo, eu fui pesquisar entrevistas de pessoas, tipo assim, vi entrevistas de pessoas falando sobre isso, pessoas que praticavam, que praticaram, né? E aí um rapaz, eu vi uma entrevista das mais curiosas, assim, o rapaz ele falava, né, de uma égua, da égua que tinha lá na casa dele, e que quando ela acostumou, né, você chegava perto dela e passava a mão, ela já ficava na posição, né? E aí eu coloquei isso na voz da personagem que estava contando o texto, contando essa história. E aí a sugestão de revisão falou, ó, você dizer que a égua já tinha se acostumado e que ela gostava, isso vai te trazer problemas, né? Vão te acusar de estar fazendo apologia da zoofilia. E eu, tipo, caralho, como assim? É uma personagem contando da história da vida dela, contando das coisas que ela viveu. A gente não consegue lidar mais com isso. E aí entra numa questão de uma falta de compreensão de como funciona a ficção, né? O que Sim, tem na sociedade, né? Tá muito claro o quanto diversos leitores não sabem como lidar com a arte. E uhum, só que assusta quando você vai para uma sala de aula, às vezes no curso universitário de letras, e as pessoas também não sim, sabem, né? sim. Não, e assim, Mas tem obras que nos machucam, beleza, a gente tem que lidar com esse desconforto de alguma forma, né? Mas eu sinto que às vezes parece que querem tirar esse desconforto das é, obras, né? Então,
que deixa de ser um assim, essa obra me causa um incômodo para ser um, olha, como essa obra me incomoda, ninguém pode ler. Sim. E se você está lendo essa obra que me incomoda, então você está querendo me oprimir, você está querendo me agredir, você não está do meu lado, qualquer coisa assim, né? Uhum. E acho que E também, às vezes, existe uma questão, né, de como é que o que que a gente faz com essas obras, mesmo essas obras que querem agredir, né? Por exemplo, um dos lugares onde eu tenho encontrado mais informações intrigantes sobre a existência travesti no Brasil são inquéritos policiais, e aí tá lá toda a sindicância, tá o termo que o delegado produziu, né, um relato, né, complexo, né, de a roupa que a travesti estava usando, quanto custou, onde ela fazia ponto, quanto era o programa dela, onde ela vivia, né? E aí a gente vai e aí os estudos que alguns dos delegados mais perversos que essa cidade de São Paulo e esse país, Brasil, já conheceram e publicaram sobre as travestis, e a gente nesses textos que eu tenho encontrado algumas dos momentos mais brilhantes da existência travesti, assim, não que foi por desejo deles, assim, né, mas eu lembro, por exemplo, de um desses delegados, o Guido Fonseca, né, que ele vai escrever um artigo sobre a criminalidade, sobre travestis e criminalidade em 77. E ele vai falar sobre travestis que até os anos 50 existiam de forma tímida, envergonhada, em cantinhos muito diminutos da cidade e que a partir dos anos 60 começaram a ocupar as ruas assintosamente trajados de mulher e não pareciam sentir vergonha da sua anormalidade. Né? A forma como ele vai registrando isso, né, ao mesmo tempo é terrível, né, é um texto grotesco de transfobia e de aversão a pessoas trans, mas ao mesmo tempo é um texto muito honesto em trazer toda a potência do que foi aquele momento, né? E eu fico. E às vezes é isso, sabe? Eu acho que a gente vai querer uma literatura limpinha de preconceitos e de práticas discriminatórias, sendo que às vezes a literatura mais útil para nos dizer onde a gente vive, quem é essa sociedade que nos criou, né, seria essa literatura mais suja. E eu sinto que seria importante a gente aprender a lidar com esse desconforto. Seria importante a gente poder encarar de frente isso, trazer isso para os holofotes, não deixar que isso seja esquecido, né, e mostrar como esse foi, às vezes, o lugar onde se preservou, né, essas histórias, né? Amara, você falou dessa questão, né, de procurar por uma literatura sanitizada, digamos, uma literatura quase do encontrar no mundo dos livros o mundo dos ursinhos carinhosos, já que a gente não tem esse mundo na realidade, esse mundo real dessa forma, procurar nos livros um mundo idealizado e purificado. Um dos seus livros, o E Se Eu Fosse Puta, se transformou em Se Eu Fosse Pura com o passar dos Uhum, anos, pelo menos ali na capa. E você é muito simbólico, né? Se você olhar para existência trans, existência de travestis, você ia encontrar muitos relatos justamente em inquéritos policiais, que, querendo ou não, ao longo da história, infelizmente, foi onde diversas pessoas trans, diversas pessoas travestis acabaram sendo uhum, registradas. Apenas os relatos policiais e quase que em mais canto algum. Ao mesmo tempo, na hora que você vai para a literatura, você não tenta levar para a literatura simplesmente o que é a realidade dessas pessoas trans, dessas pessoas travestis, mas deve ter um trabalho ali com a linguagem, inclusive com a linguagem desses grupos. Você trabalha muito com o Pajubá. Quando eu li o NEC em 20 poemas, eu fiquei muito impressionado com a maneira como você trabalha com essa linguagem que não é a linguagem que a gente encontra tão facilmente no dia a dia nas ruas, é a linguagem de um grupo bem específico. Lidar com essa linguagem na literatura e se sentir confortável para arriscar tem a ver com a sua uhum. leitura de Ulisses ou é impressão minha? Não, é completamente. Eu sinto que Joyce me ensinou a olhar com cuidado, com carinho
o português que ainda não foi, para uma língua, né, que muitas vezes ainda não foi documentada, trazida para esse universo da literatura. Então, aprendi muita coisa com Joyce sobre como eu posso utilizar a linguagem e tensioná-la, e estranhá-la, né? Acho que a linguagem que a gente usa no dia a dia ela é uma linguagem muito familiar, e a gente poder estranhar essa linguagem, buscar outras formas de sinalizar, de construir sentido a partir dela, é algo que me interessa, e eu vejo muito isso quando essa perspectiva da, da comunidade travesti pode ser alçada para esse lugar da literatura e por uma perspectiva bem experimental e radical. Então, eu me sinto completamente joiciana ao brincar com o Bajubá das travestis, da comunidade travesti na minha literatura, né? Inclusive vai sair a nova versão desse NECA. Você leu a versão curtinha de 10 páginas, agora vai ter 150 páginas. Né? Quero saber depois Vai ser uma, suas opiniões. vai ser uma baita do maneca, hein? É uma Necona Odara. Inclusive, não vai ter glossário, não vai ter explicação, não vai ter prefácio, pós-fácio, nada. Né? Algo, inclusive, que acho o Calvino também discute no seu texto sobre os clássicos, né? E que é interessante, né? Um texto, a gente também está se acostumando muito a mediações, né? A gente entrar numa obra e antes alguém nos situar de onde a gente está pisando, né? Eu falei, inclusive, do Ulisses, né? De que é preciso que alguém pegue pela mão e vai te mostrando o que está acontecendo para você conseguir pegar no tranco. Mas eu sinto que isso, às vezes, também é uma forma de a gente não se permitir viver essa radicalidade da experiência literária, né? E aí, acho que é um ponto também que eu queria trazer para nossa conversa, né? A gente pode ir para a literatura buscando aquilo que nos é familiar, buscando figuras ali que de alguma forma sejam parecidas com a gente ou com as quais a gente se identifique, mas é muito possível também que a gente aprenda coisas preciosas com figuras que são diametralmente opostas a nós, né? E acho que uma das minhas grandes reivindicações de por que a gente precisa ler os clássicos, em primeiro lugar, é porque aquilo não é uma obra individual. Né? Quando o Grande Sertão Veredas é escrito, quando o João Guimarães Rosa escreve as coisas que ele escreveu, ele precisou de gerações e gerações de figuras semi-analfabetas que foram moldando um português no qual ele se inspira para conseguir escrever do jeito que ele se inspira. Aquilo não é obra dele, aquilo é uma obra coletiva que ele, de alguma forma, consegue canalizar e juntar e dar um acabamento inesperado, né? Talvez a originalidade dele seja ter conseguido colocar aquilo antes do que outras pessoas dentro de um formato literário, mas aquilo não é obra dele. Aquilo as obras da linguagem, elas são produções coletivas, né? Eu vejo a minha companheira, ela é do Pará, né? E quando ela começa a me contar as histórias que ela viveu no Pará, no interior, na Ilha do Marajó, a inventividade da língua, né? O Mayakovsky falava o povo se inventa línguas, né? Como o português vai se tornando uma experiência tão lúdica e experimental e radical quando você vê de fora do Pará para dentro do Pará. E aí eu fico pensando, não, sabe, um monte de criadores geniais, anônimos, estão maturando, né, uma língua para que alguns autores ou autoras vão lá e peguem isso e transformem e coloquem isso dentro de uma obra literária, mas essa obra não é de quem está assinando. Aquela obra é coletiva, aquela obra é minha também, né? E aí, se eu simplesmente abro mão daquilo, porque. E aí onde eu me incomodo com a minha leitura de 10 anos atrás, é o meu momento de 10 anos atrás de choque, querendo jogar Ulisses fora, o Joyce é um lixo, né? Que é justamente aquela obra. Quantas mulheres não precisaram estar ali, né, trabalhando, né, a esposa do Joyce, a forma como ela falava, contava histórias, a sua completa figura oposta ao intelectual que ele era, serve de inspiração
e para ele criar alguns momentos mais absurdos de incríveis do Ulisses, né? Então é nesse sentido que eu não quero abrir mão dessas produções, mesmo que essas produções estejam sujas de comportamentos que hoje a gente acha inaceitáveis, mas que muitas vezes daqui a 50 anos vão considerar os nossos comportamentos de hoje inaceitáveis, né? Então, de alguma forma, eu quero que a gente não abra mão dessa tecnologia. A gente não jogaria fora um telefone porque ele foi criado por uma figura LGBTfóbica ou racista ou misógina. A gente se aproveitaria dessa tecnologia que foi produzida. E eu acho que na literatura a gente está abrindo mão de coisas preciosas porque a gente só está sabendo olhar para esse lugar do conteúdo, né? Ah, olha só, usou uma expressão aqui incômoda, usou uma expressão problemática, né? Usou uma expressão pejorativa ou insultuosa, né? E aí isso me faz lembrar, por exemplo, no Luiz Gama, né? Luiz Gama, poeta, né, satírico, né? E em quem ele se inspira, né, para aprender a escrever e quem ele vai citar como um das suas referências também na arte da sátira, né? Gregório de Matos, um autor que hoje está sendo jogado também na lata do lixo por conta de ser um autor racista, como ele de fato é, mas parece que por ele ser racista não temos nada a aprender com a obra dele, sendo que o Luiz Gama, um dos grandes nomes do nosso abolicionismo, um dos grandes intelectuais negros desse país, foi se valer da obra do Gregório de Matos para produzir a sua obra, aprendeu com a obra do Gregório de Matos, né? Eu fico pensando, por exemplo, nas cartas que o Lima Barreto trocava com Monteiro Lobato, né, dizendo, né, tem um momento, inclusive, assim, que eu acho eu quero citar isso e trazer, porque o Lima Barreto estava vivendo lá, naquele momento, né? Então, está acompanhando no começo da carreira ali do Monteiro Lobato, e aí ele vai dizer o seguinte: o que se evola de suas palavras, né, do Monteiro, não é rancor, não é desprezo, não é ódio, apesar da ironia e da troça. É amor, é piedade, é tristeza de não ver o Jeca em condições melhores. Basta ler este conto, Negrinha, com que intitula o seu último livro, para nos impregnarmos da sua alma compassiva, descobrir a sua entranhada afeição pelos que sofrem e pensam neste mundo, né? Então, o Lima Barreto lia os contos do Monteiro Lobato, contos que hoje a gente pode, inclusive, discutir se são, que são racistas, que têm momentos racistas, né? Mas ele colocava o Monteiro Lobato nesse lugar dessas figuras, né? Vou até repetir a frase, ó, a sua entranhada afeição pelos que sofrem e pensam neste mundo, né? Então, hoje a gente está querendo abrir mão e jogar fora a obra de um autor que outro autor, que é um dos grandes nomes da luta antirracista desse país, colocava como um dos seus aliados, né? Colocava um dos autores com quem ele aprendia, né? E eu acho que isso tem a ver com a gente só olhar para o conteúdo, para essa parte, se ela mais superficial de sentido de uma obra literária. Só olhar para o conteúdo e se recusar a lidar com contradições, né? O Uhum, contraditório virou um monstrengo que parece que tem que ser eliminado de tudo que é lugar. É uma busca por uma pureza que não existe, mas que vai servindo para alimentar um fogo de uma inquisição que às vezes vira. Às vezes não, na maioria das vezes rende episódios grotescos e algumas vezes algumas coisas até caricatas, tipo recentemente quererem cancelar o Kafka, porque o Kafka ia sim. na zona. Pô, nem o Kafka conseguiu se cancelar, imagina que alguém aqui vai conseguir cancelar o Kafka. Ele tentou pra caramba se cancelar e não rolou. Não, e acho que o que é pior ainda, junto com isso, né, esses episódios grotescos, né, apressados, né, esses julgamentos apressados e superficiais, a gente está, junto com isso, produzindo obras insossas no lugar, né? E aí, esse é o meu incômodo. Se a gente estivesse jogando fora uma obra, mas porque a gente está produzindo outra que é com a mesma radicalidade, com a mesma experimentação, né, que se permite, né, esse trabalho profundo com a linguagem, acho que assim, eu deixaria, eu não reclamaria tanto, né? Mas a gente joga algumas obras fora e o que a gente está colocando no lugar muitas vezes são obras insossas, né? São obras que
que se acovardam diante dessa radicalidade do potencial da literatura. E acho que isso me incomoda, né? E acho que com esse tipo de prática que está sendo comum nas editoras, de leitura sensível, né, de colocar sua obra para ser lida por alguém para ver se vai dar pepino, se alguém vai se incomodar, se grupos X ou Y vão ficar incomodados. Acho que isso tem a ver justamente com a gente querer produzir uma literatura que é mais limpa do que a nossa sociedade, para a gente achar que as coisas estão mudando, e a gente não querer lidar com como a sociedade é de fato. O que você acha, Isso Rodrigo? me, isso me lembra um trecho do Ruído de uma Época. É um livro que acabou de sair aqui no Brasil pela Estante, da Ariana Harvitz, uma escritora argentina que eu gosto muito. O livro dela que fez mais sucesso aqui até agora é o Morro Amor. E Uhum, ela é muito crítica dessa tentativa de purificar a literatura, de deixar tudo bem bonitinho, bem socinho, sem agredir ninguém. Em determinado momento do Ruído de uma Época, ela fala sobre um termo que ela usou, eu acho que era débil mental, que ela tem inclusive um livro que chama sim. Débil Mental, que aí uma das tradutoras, na hora de fazer a tradução, mudou para alguma outra coisa, e ela percebeu isso, falou, não, aqui não é isso, aqui é débil mental. E a tradutora falou, não, mas esse é um termo ofensivo aqui no nosso país. Ela falou, não, mas da onde eu venho também é ofensivo, e é para ser ofensivo. Não é. É para agredir o leitor, é para machucar o leitor e o leitor que lide com isso. Então, também, às vezes, falta coragem do artista se posicionar dessa forma também. E Uhum. ele sabe que, eventualmente, não vai ser o melhor posicionamento mercadológico para ele. Não, acho que essa é uma questão, né? E às vezes não basta também só o artista, né? Porque a editora E tem que assim, comprar a briga, o né? artista tem que comprar briga e tudo isso num terreno muito inóspito, onde os leitores estão querendo essa questão mais purificada, mais sanitizada, mais bobinha, bem acolhedora e fofinha, né? Quer ver um Então, exemplo? é uma Um- enrascada complicada essa. Tem algumas obras que são grandes clássicos, aí não necessariamente desse lugar da literatura, mas estou pensando aqui de uma parte mais ensaística, né? Então, grandes obras incontornáveis, que a gente já poderia chamar de clássicos, sobre a história LGBT brasileira, né? Como O Para Além do Carnaval, do James Green, ou Devassos no Paraíso, do João Severo Trevisan. Né? Eu já cansei de ver, né, pessoas dizendo: esses autores escrevem o travesti nessa obra, eu que não vou ficar lendo obra transfóbica, né? E aí abrem Eu mão. já ouvi isso sobre o João Silvério Trevisan, porque ele usa GLS ou LGBT às vezes. Ele até defende, falando, não, mas era o conceito da época. E beleza, já é um cara com Homossexual, quase seus assim, né? 80 anos Uhum. e tem os seus vícios de linguagem, sua maneira de olhar para a coisa. Agora, você invalidar o trabalho e a luta do cara, como o João Silvério Trevisan, por conta disso, né? Você abrir mão de aprender com essa obra, né? Você abrir mão de aprender sobre a sua própria existência nessa obra, né? Então, esse que é um incômodo. E acho que a gente está precisando se permitir isso, né? E eu sinto que também e aí por que eu tenho também que isso se conecta também com essa questão dos movimentos sociais que me incomoda, tá me incomodando muito agora também, porque é isso, né? Quando a gente olha para os termos, né? Os termos de insulto que foram dirigidos para a comunidade LGBT, então viado, bicha, né? Até o próprio termo travesti, né? A gente vê hoje que esses termos foram apropriados pela própria comunidade e ressignificados a ponto de não mais serem tratados por uma parte considerável da comunidade como insultos, né? Mas para isso a gente teve que aprender a conviver com esses termos, né? Teve que aprender a olhar para eles e falar: Isso aqui somos nós, né? Essa é a forma como somos vistos, essa palavra acaba de alguma forma me definindo, né? E eu não vou fugir dela, né? E eu sinto que às vezes falta a gente fazer isso com a literatura também, né? Algumas palavras elas são colocadas como problemáticas, e aí se alguém usa essas palavras, parece que invalida tudo que foi construído. E aí por isso que às vezes não é nem a narrativa que é racista ou LGBTfóbica ou machista, às vezes é pura e simplesmente algumas palavras que estão lá, que hoje se entraram nessa lista de palavras proibidas, né?
E aí, então, não se pode dizer essas palavras na literatura, a gente vai cerceando essas palavras e vai invalidando tudo que foi produzido ao lado dessas palavras, né? E acho que essa é uma parte que me incomoda mais, assim, né? Então a gente vai se habituando com uma literatura que é limpinha, mas ela não nos desafia, né? Ela não nos mostra tudo que a linguagem é capaz de produzir, e a gente vai abrindo mão de aprender com obras que são produções coletivas e não individuais, não daqueles indivíduos especificamente, né? E acho que com isso eu queria também trazer um ponto importante, né, dos clássicos que eu tenho sentido falta. Assim, eu acho que a gente está talvez produzindo coisa demais, inclusive, né? Nesse momento de proliferação de textos, de gentes que agora, inclusive, com a inteligência artificial, é tão fácil produzir um texto agora, está banalizando um pouco esse processo de criação. Às vezes, eu tenho vontade de parar de escrever por um tempo, parar de consumir o que está saindo no momento e me debruçar sobre coisas que foram escritas, que já têm um lastro, né? Então, em algum momento da minha vida, eu vou dar uma parada, talvez ano que vem, assim, para ficar traduzindo só, em vez de ficar escrevendo coisas consideradas novas, originais, né? E você falou bastante de Ulisses ao longo da nossa conversa, falou um tanto de Grande Sertão Veredas. No seu cânone particular, quais são os outros clássicos que temos aí? Olha, Dante, eu aprendi muita coisa. Tem um autor, que é outro autor controverso, que fora do Brasil não dá para citar ele. Aqui no Brasil ele é citado porque a gente nem sabe direito as atrocidades que ele fez, que é o Ezra Pound, né? O Ezra Pound, se você citar ele na Itália, nos Estados Unidos, assim, capaz que te batam, né? Mas aqui ele se tornou um nome importante, né, por conta do trabalho de vanguarda e porque ele tem esse olhar muito afinado em tentar encontrar a literatura mais sofisticada de vários momentos e de várias culturas, né? E que essa literatura ela não perde a capacidade de nos transformar. Então eu gosto muito dessa perspectiva um tanto formalista dele, mas que de alguma forma traz essas obras incontornáveis para o primeiro plano. E aí, muito do que ele foi trazer lá, inclusive, são essas obras que eu até hoje sei de cor, muitas. Eu sei poemas do Arnaut Daniel, poeta provençal, na tradução dos Irmãos Campos, do Augusto de Campos, sobretudo. Né? Eu sei. É, Vamos dizer, o Gregório de Matos é outra dessas figuras que está na minha lista, o Marquês de Sade é outra dessas figuras, porque são autores que que parece que eles não tiveram receio de mexer no que há de mais sórdido da existência humana, assim, né? Então, eu gosto muito dessa literatura que não tem medo de dizer o que ela gostaria de dizer, desse autor que vai sondar esses lados mais obscuros da existência humana, né? Então é engraçado, hoje a gente não. O SAD fica transitando aí, fica sendo republicado, ninguém está discutindo se o SAD tem que ser cancelado ou apagado, né? Mas isso me lembra que um outro professor que eu tive na Unicamp, o Paulo Franchetti, ele fala, né, que por que a gente está indo brigar com o Monteiro Lobato, um autor fichinha, né? E não com os grandalhões que de fato vomitam ódio de uma forma tão mais escancarada do que o Monteiro Lobato, né? O que você acha? Eu tenho a impressão que as pessoas olham pro Sade e falam, puta, esse aí foi tão longe que eu não vou nem mexer com ele, que se ele foi capaz de escrever isso, imagina o que ele pode fazer comigo, mesmo depois de morto. Não, porque isso, caramba, a gente está discutindo o Monteiro Lobato, que você vai caçar ali alguns momentos da obra dele em que você vai encontrar algumas coisas profundamente racistas e tá, e são mesmo, mas tem tantas obras que fazem isso de uma forma tão mais perversa, né? Mas parece que a gente e é isso, e as pessoas elas vão se acostumando disseram que esse autor é racista, então eu não quero nem ter a experiência de ler o que ele produziu e de tirar as minhas próprias conclusões sobre a sua obra. A obra parece que é inútil, né? Ela não tem nada a me acrescentar em função disso, e acho que isso é um problema, né? Então, eu gosto desses autores. A Hilda Hilst produziu um dos livros mais absurdos
e abjetos da existência da literatura brasileira. Que eu perguntei uma vez para um grande pesquisador da literatura brasileira na Argentina, o Gonçalo Aguilar, né, ele estava me mostrando as obras brasileiras que tinham sido traduzidas recentemente lá, aí mostrou um cantinho com as obras da Hilda Hilst, e aí eu perguntei se tinham traduzido o Caderno Rosa de Lori Lamb. Ele falou, eu não quero ser preso. Então, é uma obra que parece que só pode ser publicada no Brasil. E no Brasil Então, naquela época, né? Porque se fosse sair hoje, de repente, não sairia tão fácil assim. Que editor que na, no, bancaria aquilo, né? então, sai nos anos 90 com uma edição, né, que na contracapa tem uma foto dela com 8 anos. Então, as memórias sexuais de uma garota de 8 anos, né, tem uma foto dela na contracapa, né, dizendo ela foi uma garota boa, uma boa menina, né, brincando inclusive de projetar isso como uma experiência pessoal, né, de fundir ali a experiência da ficção com a autobiografia, né. Nossa, imagina É, hoje que já ia ser recebido como uma autoficção da Hilda. sim. Não, hoje as novas capas da Hilda apagaram essa foto. Não dão conta mais de colocar a fotinho dela ali, né? Publicam uma capa bem anódina, bem discretinha, para passar batido no meio de um monte de outras capas, né? Olha, o livro tá aqui, mas não presta atenção nele, não, tá? Por favor, vai pro próximo. É meio com esse tom que ele sai, né? Eu fico me Amara, perguntando aí como é que o. isso não caiu nas mãos do bolsonarismo ainda. Essa obra é ótima para o bolsonarismo surtar, né? Não dá ideia, não dá ideia. Amara, e o outro lado? Quais são os grandes clássicos que você ainda não leu? O que que te falta? Ah, Pra gente ajudar aqui a tranquilizar o ouvinte também, já que não dá para ler tudo. Ó, eu meu posso falar, Deus. por exemplo, que um que está pendurado na minha lista tem muito tempo é o Vermelho e o Negro do Stendhal, que já me recomendaram fortemente. Eu já comecei a Ai, ler, mas a leitura acabou sendo atropelada e não fui adiante. E poderia ficar aqui citando durante umas 3 horas também sim. grandes clássicos que eu não li. O Mas, e Stendhal de é uma você? das obras. Esse Vermelho Negro é uma das obras mais chatas que eu já li na vida. Tá na lista do Pound, inclusive, mas nunca entendi o porquê. Talvez ele leu em francês e conseguiu catar alguma essência ali que me foge pela tradução. Mas, nossa, o Stendhal, para mim, é um pouco. É uma dessas obras enfadonhas do realismo. Essa de Queiroz é outro autor que eu acho enfadonho pra caramba. Né? E o Ateneu, que é uma das obras mais chatas da literatura brasileira, mas que eu leio de tempos em tempos porque tem uma temática LGBT. Pra ver Mas se melhora. Ou para confirmar que é chata, né? não, é que eu não consigo me livrar. É uma obra incrível e ao mesmo tempo profundamente chata, né? Acho que obras podem ser chatas e incríveis, né? Infelizmente. Mas tem várias obras que eu sinto que eu gostaria, e inclusive obras que têm uma temática LGBT forte, né? Então, nossa, eu vou me queimar muito aqui. Mas o Proust, por exemplo, o Proust eu li de superfície, assim, né? Eu li trechos, né? Eu nunca dei conta, e eu fico me perguntando como é que eu vou encaixar a leitura do Proust na minha vida atualmente, assim, né? Eu queria, né? Eu vou ter que Mas parar um ano da minha tem que vida para fazer um ler isso. projeto, né? Tem que Não fazer um tem projeto para como. conseguir dar conta dos 7 livros ali. Uhum. Então, acho que essa é é uma das coisas que faz bastante, eu acho que faz bastante falta na minha vida, né? Eu confio em quem o leu e quem sabe da magnitude disso. Tem outras obras, né? Esses dias a Manuela Dávila estava fazendo um clube do livro para ler Guerra e Paz, do Tolstói, que é outra obra também que, assim, vai ficar por um momento que talvez quando eu aposentar. Eu tenho meus livros da aposentadoria. Eu tenho alguns livros assim que, tipo, Graça Infinita, do David Foster Wallace. Cara, Puta que esse aí pariu! é pra. Quando eu parar com tudo, quem sabe eu volte a ele, vai. O Guerra e Paz, pelo menos eu li quando eu tinha ali uns 18, 19 anos, que era um momento mais tranquilo para ler um livro desses, mas Uhum. hoje também, assim, seria muito difícil eu conseguir encaixar na agenda a leitura de um Guerra e Paz. Então, e aí isso também me faz pensar num outro ponto, que é a gente lê o clássico, né, esses grandes clássicos, são essas obras que você sempre tem que estar revisitando, né, até porque a memória, nossa memória, não, o Borges, por exemplo, foi um autor que me impactou profundamente ao longo da minha vida. Mas hoje em dia, quando eu paro para tentar lembrar o enredo dos seus contos mais brilhantes, e que eu tenho certeza que me impactaram, eu tenho dificuldade de lembrar. Eu sei que eles de alguma forma me afetaram, né? Às vezes a gente lembra mais Então, da sensação do que do enredo em si, né? sim.
Né? Então, o que é ler um livro numa condição dessa, sabe? Ter passado por ele, ter deixado uma sensação em mim. Né? E eu sinto que nessa urgência que a gente tem também de dar conta de quantidades absurdas de livros, a gente vai também deixando cada vez menos que esses livros nos afetem profundamente a ponto da gente não esquecer da leitura, né? Então a gente vai se acostumando a ler, né, de uma forma profissional, então vai lendo muitas obras, né, uma quantidade recorde de tempo, e eu sinto que às vezes isso faz com que a gente não sorva, né, com tudo o que é possível, né, essa experiência da literatura. Né? E acho que às vezes se a gente escolhesse 100 obras para ler e se debruçasse sobre essas 100 e levasse essas 100 a sério, né, talvez o efeito fosse melhor do que se a gente lesse 2.000 obras. Mas isso ia atrapalhar as vendagens do mercado editorial, né? E para quem trabalha com livro, ia atrapalhar como pagar as contas, né? Porque isso aí que você Uhum. falou, eu me sinto muito representado quando eu estou em júri de prêmios literários, por exemplo. Que você pega trocentos livros para ler e tudo aquilo vira uma maçaroca na cabeça depois, que é muito raro que você crie algum elo com algum desses livros. Uhum. Bom, e quando cria é porque geralmente porque o livro vale a pena pra caramba mesmo. E aí eu lembro do caso do Ayrton de Souza, né, que eu estava no júri que levou para a segunda fase do Prêmio Sesc de Literatura. Sabe esse livro que foi agora Aham. o Outono... O outono de Carne Estranha. Isso, né, Outono de Carne Estranha. E aí eu li esse livro lá em primeira mão, o livro ainda não tinha, acho que não tinha sido publicado ainda, né, li o livro, fiquei super impressionada, fui uma das figuras ali que batalhou para o livro ir para a segunda fase, o livro acabou sendo premiado, só que eu esqueci que eu participei desse júri, eu não, nem acompanhei mais. E aí um dia o Jefferson Tenório estava me contando que o Ayrton de Souza, né, tinha ganhado o prêmio Sesc de Literatura e foi ler o trecho inicial da sua obra lá na Flip ano passado e causou comoção e as pessoas ficaram muito incomodadas com a obscenidade da obra. Aí ele contou como é que ele começou enquanto levava a pica no cu, Zusa, ouvia as picaretas na Serra Pelada, alguma coisa assim. E eu falei, caramba, mas eu lembro dessa frase. Onde que eu li essa frase? E aí eu falei, meu Deus, é o livro que eu escolhi. Não, e foi para a segunda Acontece. fase, aí depois. E aí foi incrível. Assim, eu mandei uma mensagem na hora para ele aí, então, meu Deus, as pessoas estavam no júri, eu não sabia que eu estava lendo seu livro. Eu não te conhecia naquele momento, eu conheci ele meses depois num outro evento. Então eu não associei o autor daquele júri com o autor da obra que eu tinha lido naquela maçaroca de obras também, né? Mas essa obra me impactou muito, assim, me impressionou muito. Então, de alguma forma, é isso, né? Acho que eu sinto falta desse slow reading, talvez, assim, da gente dar uma desacelerada, né? Da gente olhar para o que a gente já produziu, em vez de sair produzindo mais e mais coisas, né? Acho que eu estou sentindo uma necessidade de voltar-me para a tradição, voltar-me para o passado, voltar-me para o que já está estabelecido, em vez de simplesmente sair produzindo mais coisas, porque eu acho que eu estou sentindo meu chão sumir. Assim. Amara, para a gente fechar o nosso papo, então, me diga um livro. Pode ser um clássico, um contemporâneo, o que você Tá. quiser. Ó, vou te indicar um livro, eu não sei se você já leu. Ou não. Você conhece o livro Princesa? Sabe que livro é esse? Não conheço. Ah, então esse é um livro que você vai ficar muito abalado. Tenho certeza absoluta. Você é um leitor refinado, um leitor sensível. Você certamente vai gostar de conhecer essa obra. Uma obra escrita, é uma autobiografia de uma mulher transparaibana, né, que viveu a prostituição ali no final da ditadura, começo da epidemia do HIV/AIDS, migra para a Europa atrás de uma sociedade mais tolerante, né, e lá acaba presa em Roma, na prisão, descobre que ela era HIV positivo, né, e para não se despedaçar, para conseguir reconstruir sua vida, ela decide escrever a história dela no italiano que ela aprendeu nas ruas. Então ela escreve um italiano caótico, assim, sabe? Se você só sabe italiano, você não consegue ler. Se você só sabe português, você também não consegue ler. Tem que saber um pouco de cada idioma. E aí um intelectual que estava preso com ela pega esse livro, coloca no italiano standard, salpicado de português, né? Mas a história dos dois, assim, né? Então uma história a quatro mãos, é a autobiografia dela a quatro mãos,
que aquilo faz um puta de um sucesso na Itália, aquilo tem um impacto gigantesco como literatura migrante na Itália, aquilo foi traduzido para o grego, para o alemão, para o espanhol, para o português e para o francês recentemente, né? Então é a mulher trans brasileira mais traduzida no momento, né? E aqui no Brasil a gente nem conhece essa obra, que é um abalo, assim, sabe? Então acho que vale muito a pena ir atrás dessa obra, posso te passar depois, se você quiser ler em italiano, te mando, mas se quiser ler em português, também tem um PDFzinho aqui para te Saiu, mostrar. saiu por quê aqui no Brasil? Saiu pela Record em 95, mas está completamente esgotada. E eu falei tanto dessa obra que antes dava para encontrar por R$ 10 nos sebos, agora R$ 200 com sorte. Mas Ah, eu ó, tenho os PDFs aqui. é, olha só a Mara Moira mexendo nos valores de livros de sebos, Quem sabe alguém especulação literária, reedita. Quem sabe alguém especuladora reedita. literária. Mas essa obra é incrível. Essa obra, é, assim, sem sombra de dúvidas, ela, tipo assim, o Chico Buarque do italiano, é, ai, como é que ele chama? Andrea De Fabri, né, que é uma espécie de Chico Buarque italiano. Ele fez uma música para princesa, e o nome em italiano é Princesa, né, é princesa, né, se escreve igual, porque era o nome dela, né, era o apelido dela. Então o nome se mantém em todas as línguas, todas as traduções é princesa, né, não principessa, por exemplo. E acho que esse é um texto que vale a pena você ler. É, um desses textos injustiçados da literatura, assim. Irei atrás. Amara Moira, muito obrigado pelo papo. Ó, valeu, querido. Sempre uma delícia te encontrar. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.